E quando é que você fez essa opção? Porque isso é uma opção, uma escolha sua, né? Sim, por dar aula de filosofia, Sim, você por, diz? por divulgar virtudes, caráter, propósito, etc. Sim, sim. Então, primeiro a minha jornada, né? Enfim, tem vários começos possíveis. Primeira jornada de estudos, primeira experiência que me apaixonei por estudar, eu tinha 12 anos. E eu peguei para ler A Volta ao Mundo em 80 Dias. Aí eu li esse livro, eu lembro que eu li numa madrugada, num acampamento de criança, e a gente estava numa tenda. E aí eu passei a noite inteira lendo o livro, eu falei, nossa, isso aqui é... E aí abriu-se um planeta para mim, porque era Império Britânico, século XIX, Índia, Japão, um monte de coisa. Eu falei, cara, eu quero entender isso aqui, né? E depois eu fui ler Tolkien na mesma época, e aí um outro planeta ainda de fantasia medieval, de análise e tal. E aí isso me apaixonou pela leitura ali nesse começo da adolescência, né? E quando eu estava no colegial, eu comecei a estudar muito o tema da economia, porque tinha muitos debates. Colegial, naturalmente, vinham discussões de política. Eu lembro que foi a primeira vez que ia ter uma eleição em São Paulo e eu ia votar, né? Uma época próxima. Então eu falei, bom, vou me inteirar mais, vou ler livros de economia. Então eu importava muitos livros de economia. E aí eu entrei na faculdade de Direito. E quando eu entrei na faculdade de Direito, eu tive uma crise existencial, porque o pessoal era só festa e era muito ideológico o clima, era um clima muito patrulhamento ideológico muito pesado. E aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu tinha uma expectativa com a faculdade que ia ser diferente, que ia ter um ambiente de discussão de ideia, não tem discussão de ideia nenhuma. Eu falei, eu preciso... E eu comecei a me refugiar na biblioteca para estudar. Falei, vou tentar achar uma resposta. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa. E recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas Tudo autorais. com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno que todo mundo a partir dos 20 anos precisa, Glutamaster para imunidade, saúde do intestino. ômega 3, fundamental, DK2, que é a vitamina K2 é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. o Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda5. E o link está na descrição. Valeu? Aí eu me deparei com um livro do Platão, que é o Mênon, que não é o tema principal do livro, mas ele tinha uma discussão sobre imortalidade da alma. Aí eu lembro que eu vi essa discussão e aí eu parei e eu fiquei pensando, caramba, a alma imortal, será que eu tenho? Será que existe alma? Será que eu tenho uma alma imortal? Será que isso existe? Né? Na mesma época eu estava lendo também Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que tinha uma parte espiritual muito forte, né? E aí eu entrei na minha cabeça com a questão se Deus existia. Aí eu empilhei livros ateus, né? Na época eu tinha uma posição bem afastada da religião, uma coisa meio... não tinha conexão nenhuma com Você isso. tinha o quê? 18 anos? 18 anos, 19, foi bem nesse período, assim. Aí, isso é o quê? 2011, 2010, 2011, 2012, é mais ou menos esse período, né? Eu nasci em 91. Então, acho que 20 anos quando aconteceu isso, talvez. Aí eu começo a empilhar os livros, acho que no começo do processo 19, quando começou essa jornada. Empilhei os livros e aí eu olhei os argumentos ateus, os argumentos cristãos, fui parar em São Tomás de Aquino. Aí eu me fechei em casa com a Suma Teológica. É até engraçado, teve um cara que pegou um trecho eu contando essa história. Aí ele fez um corte e falou, esse cara tá mentindo, porque não dá para ter lido a Suma Teológica em uma noite. Eu nunca falei que eu li a Suma Teológica em uma noite. Eu só peguei para ler um tema, que era se Deus existe. Esse era o tema que eu estava ocupado. E eu fiquei a madrugada inteira com aquela questão. São Tomás de Aquino tem argumentos em defesa da existência de Deus. E aí eu fiquei me debatendo com aqueles argumentos. Quando acabou a madrugada, eu falei, cara, Deus existe. Isso para mim era uma conclusão totalmente fora da minha... Eu não tinha expectativa nenhuma de chegar nessa conclusão. E aí depois disso, eu entrei numa jornada tentando entender essas coisas. Eu falei, caramba, eu quero entender e tal. Então, me converti ao catolicismo naquela época. E eu fui atrás de um livro chamado A Vida Intelectual, do Antonin Sertilanges. É um baita livro. É um padre tomista. Eu li esse livro 3 vezes na época. 3 vezes seguidas. E aí, quando eu terminei de ler esse livro a 3ª vez, eu falei, é isso que eu vou viver uma vida intelectual. Então, falava lá no livro para você ler livro toda semana, ter um horário de leitura diária. Eu entrei, isso ainda estudando direito, mas entrei forte nessa jornada, né?
Você conseguia conviver com os alunos de direito? Então, dessa época eu perdi Você a era maior um parte ET, dos meus assim, amigos, completamente. porque eu perdi muitos amigos. Perdi ou para militância política pura ou para o desinteresse total. Alguns amigos vieram juntos, então começaram a estudar também, entraram, né? Mas outros tantos eu perdi. E aí eu comecei, na verdade, a perder o interesse na faculdade de Direito na época, né? Porque não estava casando a linha de estudos. Tanto que depois eu deixei o Direito e fui para Filosofia. Fiz o curso de Filosofia, né? E na época é engraçado porque eu fiz também essa parte de formação religiosa. Eu entrei no Padre Paulo Ricardo, que era bem o comecinho do trabalho dele. Tinha uns cursos de doutrina, assim, era um vídeo baixíssima resolução, catecismo amarelo, coisa obscura da internet na época, né? Que ano foi isso, mais ou menos? Então é isso, é 2012, acho que isso a gente tá no ano 2011, 2012. Eu não lembro, eu já tentei lembrar direito as datas. Eu lembro vagamente que foi esse período. Eu teria que anotar no papel e refazer as datas, Pesquisar, assim, mas talvez pesquisar e tal. Bom, já são 12 anos agora dessa, 13, 12 anos dessa história. E aí eu entrei nessa, então passei por essa conversão intelectual e religiosa na mesma época. As duas coisas vieram juntas. E essa paixão pela filosofia de São Tomás. Aí eu larguei a faculdade de Direito, fui pro mosteiro de São Bento estudar filosofia. E fui porque eu queria estudar latim, grego, educação clássica, essas coisas. Tinha professores no mosteiro de São Bento, hoje não estão mais lá, mas na época tinha professores de uma outra geração, professores bem da velha guarda mesmo, assim. E aí eu consegui estudar com esses professores. Então entrei foi um período que eu ficava estudando longamente ali. E um dia, nesse período, um amigo meu, que tinha um grupo de estudos, um professor de filosofia, ele faltou e ele falou, Guilherme, vai lá e dá aula nesse grupo. Aí eu dei aula no lugar dele. Depois que eu dei, as pessoas adoraram. E aí me apaixonei completamente. Falei, cara, quero fazer isso da vida. Isso foi antes ainda de entrar na faculdade de filosofia, né? Me apaixonei por aquilo. Você lembra qual foi o tema dessa primeira aula? Sim, foi sobre Chesterton. Chesterton foi um grande escritor britânico do final do século XIX, começo do século XX. Aliás, um escritor que eu recomendo infinitamente para as pessoas. E era a discussão de Chesterton sobre economia, inclusive. E aí, inclusive, comentava sobre liberalismo, socialismo, temas desse tipo, né? E aí eu dei essa aula, me apaixonei completamente pelo ensino, por essas coisas, e decidi trilhar esse caminho na filosofia. Aí, depois de um tempo, comecei a dar um curso para um pessoal do ITA, eu ia para São José dos Campos, dava aula de filosofia da ciência. E depois saí do mosteiro, fiz na PUC o mestrado em filosofia. A PUC era a faculdade que eu tinha entrado, né? Então voltei para a PUC. E ninguém estranhava a sua pouca idade, a sua dedicação, porque só agora você já ficou várias noites sem dormir lendo. Né? Só nesse relatinho que você fez aí. Então, todo mundo estranhava. Eu lembro a minha mãe entrando, já que a gente está no tema das gerações, né? A minha mãe não entendeu nada desse processo. Então eu lembro da minha mãe entrando um abraço, mãe, né? Amo ela, mas ela não entendeu nada. E daí e eu ainda falava que ia empreender, que é o que aconteceu. No final das contas é o que eu me dediquei. Então aí mesmo que ninguém casava nada, porque na cabeça das pessoas, assim, filosofia já é um negócio, primeiro que elas imaginavam que é um negócio hippie e tal, não associavam a filosofia com empreendedorismo, aí é off. Aí tu falava, olha, alguma coisa está errada. Seria para dar aula de filosofia em alguma faculdade. Pois então você fala, não, se é para ser filosofia, que seja pelo menos um acadêmico. Agora o cara fala que vai empreender com isso, não faz nenhum sentido para mim. Então, claro que era. E também, em defesa das pessoas que não entendiam, era um ângulo meio novo mesmo, era uma outra linha, era um outro ângulo, uma outra geração. Um negócio que depois de veio essa coisa Sua mãe chegou a dizer alguma vez, você tem certeza que é isso mesmo? Você não, várias. Minha mãe entrou uma vez no meu quarto, né? Muito engraçado. Aí ela olhou e falou, olha, filho, não dá. Eu falei, o que não dá, mãe? O que tá acontecendo? Ela falou, não tem nenhum eletrônico aqui. Você não vai em nenhuma balada. Só tem livro, entendeu? Não tem condição. Alguma coisa está errada. O que é isso, filho? Aí eu falei, isso é Shakespeare. Filho, tá em inglês. Nem é em português esse livro. Você tá lendo a obra inteira do Shakespeare em inglês. O que é isso, filho? Para com isso, entendeu? Vai ser normal. Então ela teve ela ficou... Parece a cela do monge, esse quarto. Eu falei, mas sei lá, deixa quieto, entendeu? Deixa eu fazer o meu negócio. Aí eu falei, vou empreender. Ela falou, nunca vai dar certo esse negócio, tá louco e tal. Então, claro, mas também, novamente, era difícil de enxergar o ângulo que eu estava querendo seguir naquela época. Mas ali você estava movido pela curiosidade sincera, tipo, eu preciso saber o conteúdo igual você falou no começo.
de saber se Deus existe, você estava focado em algumas questões Estava focado em de forma pessoal ou você de forma estava pessoal pensando... também, os dois. Eu acho que, no primeiro momento, que até hoje a minha obsessão é tentar descobrir o que é verdadeiro, que é real, porque tudo me parecia muito artificial. Não, o nome do teu curso de formação é muito bom, Em Busca da Verdade, né? Em Busca da Verdade, porque é a missão do Sócrates e é o que o mundo moderno precisa tanto, porque recentemente teve até a entrevista dessa mulher que trabalha aqui na Wikipédia, ou qualquer associação dessa, falando, olha, nós temos que nos afastar desse paradigma de liberdade de discussão e busca da verdade, porque a verdade é relativa e esse negócio de abertura de discussão é conservador demais, tá? Nós precisamos, vai reforçar padrões ocidentais e tal. Eu falei, gente do céu, então já era, né? O último que sai apaga a luz. Então as pessoas estão querendo questionar um drama que as pessoas precisam de verdade. Se você não se você não procura a verdade, que era o que eu tinha a impressão ali na universidade. Era tudo muito um jogo de interesses, uma vontade, sempre querendo satisfazer algum interesse obscuro. Eu falei, gente, a gente precisa descobrir se é verdadeiro, eu só quero saber se é real, quero saber se existe, se é real. Então, o primeiro drama era esse. E o segundo é aquela coisa, como fala Platão. Você saiu da caverna, a missão é voltar para a caverna e tentar tirar as pessoas dentro da caverna. Você fala, poxa, eu quero que as pessoas estudem, aprendam também. Quero que elas enxerguem pelo menos um pouco disso. Daí eu olhava meus professores de filosofia e achava tudo muito, muito morto. As pessoas pareciam que iam morrer dando aula. Era tudo muito formal, muito truncado. Eu falava, gente, isso aqui nunca vai ser traduzido para alguém que quer... Isso aqui é vivo. Então, uma das coisas que me impactava muito era a vida desses filósofos, porque eles não eram burocratas. Eles eram pessoas que Sócrates morreu dando testemunho da verdade. Platão tentou fazer uma mudança de política e foi preso, foi vendido como escravo, montou a academia, viajou o mundo para estudar. Aristóteles tutorou Alexandre o Grande, que foi um dos maiores conquistadores do mundo. Eram pessoas de uma vida muito... São Tomás de Aquino, história muito famosa, os pais dele não queriam que ele seguisse filosofia, contrataram uma prostituta para seduzi-lo. Ele afastou a mulher com uma tocha, pulou pela janela, escapou, foi para Paris, foi um dos maiores intelectuais do mundo ali na época, conheceu o rei, virou um dos mentores do rei da França na época, São Luís, que foi um dos maiores que construiu a Sainte-Chapelle, construiu a Sorbonne. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.